o primeiro alvo. Bom dia Brasil, bom dia São Paulo. O programa Família Primeiro Alvo já está no ar, ao vivo, pela rede internacional de televisão, a RIT TV, e também ao vivaço pela nossa rádio. Bom dia, nossa rádio! Que alegria hoje, mais uma vez, na apresentação, a sua amiga a pastora Nadir Silveira, na companhia de uma bancada pra lá de abençoada, convidados especiais. O programa Família Primeiro Alvo tem o objetivo de ajudar você a edificar a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Aqui, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, trazendo o aconselhamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o seu coração. Bora lá apresentar a nossa bancada. Muito bom dia, pastor Maurício, amor da minha vida. Bom dia, pastora Nadir, bom dia aos amigos de casa. Tenho certeza que hoje esse programa vai ser especial, ele vai ser demais. Ele veio para abençoar a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também. É um prazer para mim estar participando mais uma vez do programa Família Primeiro Alvo. E o pastor Maurício agora está de casa nova, agora em Carapicuíba. Como é que tá os trabalhos lá, amor? Com certeza, agora de casa nova, antes em Itapevi, agora em Carapicuíba. Uma cidade abençoada, um povo animado, um povo abençoado. Estamos ali fazendo a vontade do Senhor, começamos agora há 3, 4 semanas, né? E eu tenho a certeza que Deus tem grandes coisas para fazer ali na minha vida e também na vida do povo. Glória a Deus, atenção Carapicuíba, pastor Maurício chegou com tudo. E temos aqui para lá de especial um convidado, um grande homem de Deus. Olha que honra receber esse casal conosco. Lá de Santo André, um pastor de peso, o ministro Alencar. Muito bom dia! Muito bom dia, pastora Nadir, pastor Maurício, os amigos que estão nos assistindo, os amigos que nos ouvem também pela nossa rádio. O prazer é todo nosso de estarmos juntos hoje aqui, na certeza que nesta programação algo bom vai acontecer. Glória a Deus, esse é o ministro Alencar, pensa num homem de Deus, numa bagagem, olha, muita experiência, tem muita coisa boa hoje aqui no nosso programa. E também aqui do meu lado, a nossa querida Dona Cida Mota. Bom dia, Dona Cida. Bom dia, pastora Nadir, bom dia a todos que estão aqui e também desejo um dia maravilhoso para todos vocês, né? São Paulo, os andreenses. Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Muito obrigada aí pelo nosso bom dia todo especial aqui dos nossos convidados, da nossa bancada. E lembrando que você pode mandar a sua mensagem para nós através da nossa rádio. Anote aí o telefone e já começa a mandar a sua participação. 011 3226 1111. Repetindo, 011 3226 1111 é o telefone da nossa rádio. Bom, hoje o nosso programa está demais, estamos aqui com um aconselhamento para lá de profundo e especial. Talvez o seu caso se encaixe aqui com o nosso amigo, o Fábio Gonçalves, de Presidente Prudente. Vamos à pergunta de hoje, Rafael Ritmeyer. Bom dia, amigos. A pergunta de hoje é do nosso irmão Fábio, de Presidente Prudente. Pastores, sinto ansiedade até nas coisas de Deus. Tenho medo de errar espiritualmente, de não fazer o suficiente, de decepcionar a Deus e a minha família. Vivo em alerta, sempre me cobrando. A fé, que deveria trazer descanso, virou um peso. Como reencontrar a paz que a palavra promete? Meu Deus, que pergunta, hein? Mas o Espírito Santo já está aqui para trazer toda a direção e o aconselhamento será dado ao nosso amigo Fábio Gonçalves, de Presidente Prudente, São Paulo. Então ele começa dizendo: pastores, sinto ansiedade até nas coisas de Deus. Então nós já aqui abordamos, verificamos aqui um primeiro problema, né? Ansiedade nas coisas de Deus. Depois ele vai dizendo mais: tenho medo de errar espiritualmente, de não fazer o suficiente, de decepcionar a Deus
e a minha família. Temos aqui mais uma situação que ele precisa ser ajudado. Depois ele vai dizendo que ele vive em alerta, sempre se cobrando. Mais um problema que precisa ser resolvido. E ele perdeu a paz. A fé se tornou um peso, ao invés de ser um descanso. E ele pede ajuda, como reencontrar a paz que a palavra promete. Querido Fábio, que situação, hein? Olha, a gente com muito amor aqui, nós vamos ter uma junção de aconselhamentos e te ajudar nessa situação. E eu creio que se você se atentar a tudo que o Espírito Santo de Deus vai te orientar, a sua vida ela vai ser abençoada e esses problemas serão resolvidos. A primeira coisa está dizendo aqui, ministro Alencar, que ele está sentindo ansiedade até nas coisas de Deus. Nós sabemos que a ansiedade é algo que Deus reprova, aonde o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos diz que nós não devemos andar preocupados, afoitos, ansiosos por coisa alguma. E é triste porque essa ansiedade, segundo Fábio Gonçalves, atingiu até a vida dele com Deus. Ministro Alencar, quantas pessoas precisam entender que é Deus que está no controle? Que às vezes a ansiedade, a preocupação vem quando a pessoa ela quer ser além daquilo que Deus quer que ela seja, quando ela quer fazer, às vezes aquilo até que somente o próprio Deus pode fazer. Ministro Alencar, quantas pessoas estão ansiosas e essa ansiedade também está atingindo até a vida espiritual, a comunhão com Deus? O que o senhor tem a falar para esse nosso amigo, o Fábio Gonçalves, de Presidente Prudente? Pastora Nadir, e nós temos observado uma coisa muito séria, né? Que isso tem acontecido, não é pouco, não, é na vida de muitas pessoas no mundo lá fora, que às vezes nos procura como ajuda, e agora vemos até pessoas que às vezes estão na obra de Deus passando por essa dificuldade. Aí eu me lembro, recordo de uma coisa que a gente ensina muito aqui na graça de Deus pela palavra, que atrás de toda anormalidade já tem um espírito maligno agindo. Então não é normal quando essa ansiedade toma aí o rumo que tomou na vida do nosso irmão. Mas nesta hora também é necessário que o irmão Fábio pare e veja que isso tem saída, isso tem solução quando ele começar a olhar, como a senhora bem citou, já pela palavra, lá no Filipenses 4, já é o primeiro caminho para ele. Não estejais ansiosos por coisa alguma, e antes colocai tudo na mão do Senhor, porque é o Espírito Santo que vai agir na obra de Deus, ele toma e vai agir. E quando nós deixamos isso dominar, aí o que acontece? Nós vamos agir pelas nossas capacidades humanas, e aí não vai dar certo. E precisa que na obra de Deus, com o poder do Espírito Santo, a ele usando, vai ter uma diferença muito grande. Então é só a pessoa olhar, ele diz que pede paz também. Aí entra muito Gálatas capítulo 5, que vai dizer dos frutos do Espírito Santo. E eu tenho a certeza que no decorrer do programa aí, isso vai mudar a história. E como ele está na obra de Deus, eu vejo também que há uma necessidade dele se abrir com o pastor dele. Talvez ele não tenha se abrido nessa proporção, para que possa haver um entendimento e na caminhada as coisas vão voltar ao normal. É verdade. E é interessante, pastor Maurício, que ansiedade, querendo ou não, se uma pessoa ela está ansiosa, inclusive até nas questões espirituais, nas coisas de Deus, ele está ansioso até relacionado às coisas de Deus. Então isso também é um sintoma que, infelizmente, as ações, ela está acima da comunhão com Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que não é para a gente andar ansioso, é para a gente entregar. Seja reconhecidas diante de Deus todas as vossas petições.
Então, se a ansiedade ela está acima, ela está ultrapassando ali, se você sente que você está perdendo o controle nisso, de repente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, que não é tanto a questão de fazer, mas de ser na presença de Deus, de entregar o seu coração de verdade, os seus sentimentos, as suas preocupações em oração na presença do Senhor. Então Deus está convidando você, querido Fábio, a prestar um pouquinho mais atenção na sua vida de oração, na sua comunhão com Deus, porque a vida de oração, ela pode ser uma medicação para a ansiedade. Tanto que Deus ele fala, não andeis ansiosos, e o próprio Deus traz aí uma medicação, né? Um conselho dele para nós, que é para a gente orar, colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas necessidades. Então, de repente, você está precisando aí prestar um pouquinho mais atenção na sua vida de oração, porque quando a gente faz, a gente quer fazer, mas não se atenta tanto à vida de oração, à comunhão com Deus, uma coisa começa a brigar com a outra. E uma das coisas que Deus quer que você entenda é que você é filho, Fábio, você é filho. Que às vezes nós queremos medir a nossa comunhão pelos resultados, né? E na verdade, Deus, ele deixa bem claro para nós que o nosso valor para Ele não está naquilo que nós fazemos. Ele já demonstrou o quanto o valor nós temos quando Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Pastor Maurício, às vezes a ansiedade é porque a vida de oração pode estar com deficiência. Com certeza, pastora Nadir, com certeza, quando a ansiedade, ela toma conta, né, da pessoa, como tomou conta do Fábio, é interessante notar que o Fábio disse, eu sinto ansiedade até nas coisas de Deus. E ele não é ansioso só nas coisas de Deus, nas coisas pessoais, nas coisas particulares, né, também. Nota-se que esse sentimento, se podemos chamar assim, tomou conta dele por completo, está dominando ele essa ansiedade. E ele precisa se desprender dessa preocupação, dessa ansiedade, desse sentimento de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Fábio, cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Você tem que fazer as coisas, cada coisa no seu tempo. E às vezes você, nessa vontade de querer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Fica travado, né? Sinto ansiedade até nas coisas de Deus, tenho medo de errar. Uma coisa puxa a outra. Assim como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, aí você é ansioso, preocupado, daqui a pouco entra o medo, trava você e você acaba não fazendo a vontade de Deus, você acaba não cumprindo com aquilo que Deus ele tem para a sua vida, né? É verdade. Lindos conselhos de Deus, né, para a sua vida aí, Fábio, para todos os ouvintes, né, que estão conosco pela RIT TV, pela nossa rádio. E, dona Cida, o que a senhora acha? Ansiedade até nas coisas de Deus. A senhora tem um conselho para dar para o nosso querido Fábio? Sim, pastora, eu creio que o irmão Fábio, ele deve procurar o pastor dele, como o pastor falou, o pastor Alencar falou, e que ele deve descansar no Senhor, tirar toda a ansiedade, a inquietação, porque às vezes, pastor, isso aí deixa entrar a ansiedade, a inquietação, a pessoa tem que concentrar, né? Fazer um propósito com Deus, né? Entrar em oração, fazer um propósito com Deus. E a palavra de Deus, pastora, diz lá em Pedro, 1 Pedro 5:7, o Senhor diz, o Senhor afirma, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu cuidarei de vós. Então, Fábio, você tem que lançar no Senhor a sua ansiedade. O que é isso, Fábio? Lançar no Senhor a tua ansiedade. Você fica tranquilo, fala com Deus, procura ouvir mais a palavra, marcar versículo bíblico, ler mais a palavra do Senhor, né? Isso aí vai te ajudar bastante, né? É você tirar toda essa ansiedade, toda essa inquietação, e o Senhor vai te ajudar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fábio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entenda algo, que tem coisas
que não é a sua mão que vai fazer, é somente a mão de Deus. Nós somos limitados, não fique preocupado. Deus, Ele quer que você saiba que Ele está cuidando de você. Aumenta aí um pouquinho o fogo no seu altar em relação à sua vida de oração. Comece a orar e conversar com Deus acerca de tudo aquilo que está te deixando apreensivo. Você pode ter certeza que você vai encontrar alívio para a sua alma e você vai conseguir organizar a sua comunhão com Deus, porque infelizmente no montante aí dos seus questionamentos, das suas perguntas, a gente observe que a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, ela está desorganizada. E quando é, minha pastora, que eu vou conseguir colocar a minha comunhão em ordem para que esses sintomas, esses problemas, eles sejam resolvidos? Você precisa realmente melhorar um pouquinho a sua vida de oração no nome de Jesus. O caminho é a oração, tá certo? Orar, conversar com Deus, porque o seu coração vai receber a paz que você precisa, tá certo? E ele vai dizendo mais, olha, sinto ansiedade até nas coisas de Deus. E mais um ponto que o Fábio aborda é que ele tem medo de errar espiritualmente, de não fazer o suficiente, de decepcionar a Deus e a minha família. Fábio, precisamos tratar também isso, que é a questão dessa síndrome da perfeição. Isso aí é um pouco perigoso, né? Onde você diz que você está com medo de errar, de não fazer o suficiente, de decepcionar a Deus e a sua família. Por um lado, a gente percebe que você já carrega um temor no seu coração, uma vontade de agradar a Deus. Isso é muito positivo, mas você precisa entender que não podemos carregar sobre nós um peso da síndrome da perfeição. Eu gosto de falar, ministro Alencar, quando Deus ele falou para Abrão em Gênesis 17, Deus disse para Abrão, Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o que Deus está dizendo? Eu costumo ensinar para os membros da igreja acerca dessa perfeição. Que perfeição é essa que Deus espera de mim e de você? Embora nós carregamos uma natureza pecaminosa, nós erramos. Como sempre o missionário R.R. Soares, ele fala nas orações, né? O pastor Jaime de Amorim Campos, de maneira consciente, às vezes até inconsciente, né? Porque nós somos falhos. Mas quando Deus ele diz, anda na minha presença e seja perfeito, Deus está querendo que eu e você tenhamos, Fábio, perfeição de caráter. É essa perfeição que Deus espera de nós, de caráter. Porque uma pessoa perfeita de caráter, até quando ela erra, ela tem responsabilidade, ela assume, ela se trata, ela se arrepende, se cair, ela se levanta. Então, é essa perfeição que Deus espera de nós. Então, infelizmente, a sua comunhão com Deus, ela está gerando medo. E Deus, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O Senhor Deus não quer você sufocado. Deus quer que você entenda que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus manso, Ele é um Deus pacífico e perdoador. Perdoador. Então, não temos que errar, mas se errar, peça a Deus perdão. O maior erro é permanecer no erro, né? É verdade, ministro Alencar? Quantas pessoas, às vezes, carregam essa síndrome de perfeição, mas com uma visão errada, porque Deus espera de nós, sim, uma perfeição no nosso caráter. Pastora Nadir, é verdade. E aí entra um detalhe muito importante que a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós buscarmos mais, talvez seja isso, Fábio, mergulhar mais na presença do Espírito Santo, as coisas vão começar a mudar. Por quê? Na experiência que a gente tem de atender pessoas, eu observo que quando a pessoa ela é ansiosa, normalmente ela carrega com ela, como ele mesmo diz, esse espírito do medo. E o espírito do medo, se a gente for olhar, ele é um sinônimo de timidez. E a Bíblia diz, voltando lá no Gálatas 5, que eu estou falando um pouquinho aqui, a importância do domínio próprio, né? A pessoa, então, ela fica insegura, ela perde aquele domínio.
E aí é uma coisa certa, que tudo que a pessoa for fazer com insegurança, com medo e sem o domínio próprio, é melhor ela não fazer, porque certamente vai dar errado. Então, a gente vai vendo que é uma sequência, é uma coisa chamando a outra. E quando nós temos esse domínio próprio, que não é nosso, né? A senhora falava do caráter, é a capacidade que vem pelo Espírito Santo. Aí nós vamos o quê? Confiar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o pastor Maurício falando, e é um detalhe importante observar, que não é só nas coisas de Deus. E aí ele tem medo de errar com a família, errar em todos os lados. Então é importante, Fábio, esse detalhe aí, buscar mais do domínio próprio e confiar que naquilo que Deus colocou, naquilo que você vai fazer com segurança, você pode ter certeza que o agir de Deus vai ser perfeito e com certeza as coisas vão começar a mudar. Aonde ele estava com medo de errar, ele vai começar a acertar. E não tem coisa melhor quando a pessoa vai, faz algo e aí ela consegue, ela alcança o objetivo, às vezes até muito mais do que ela imaginava. Então isso põe a pessoa de pé e aí na sequência ela vai ter o quê? Uma caminhada para o sucesso. E no sucesso, pronto, alcançou aquilo que veio não de nós, né? Mas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pastor Maurício, medo de errar. Infelizmente, aqui nós vemos que ele diz que ele tem medo de errar e se sente cobrado de não fazer o suficiente. Que coisa, hein? Eu estava aqui pensando na palavra que a dona Cida deu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade espiritual geralmente nasce de 3 raízes. 3. A primeira delas é esse perfeccionismo, né? Espiritual. A ideia de que Deus só vai se agradar da gente se a gente nunca errar. Deus, ele sabe que nós somos humanos. Deus nos fez com limitações. Nós somos limitados. Nós não somos uma máquina perfeita. O único perfeito, o único que não erra é Deus. Então, a pessoa fica com esse perfeccionismo, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Ela acaba errando. E quando ela erra, ela fica frustrada. Poxa, eu não podia errar, eu errei. Claro, o correto é você procurar não errar. Mas se você errar, é como Jesus disse, né? Não pequeis. Mas se você pecar, lembre-se que você tem um pai que te ama e que te perdoa, se você reconhecer o seu erro, né? E também aquele medo, a segunda raiz é aquele medo de decepcionar, de confundir Deus com figuras humanas, exigentes. O homem, o ser humano, é exigente, cobra. Deus também é exigente, Deus não aceita qualquer coisa. Mas, acima de tudo, Deus, ele sabe que nós somos humanos, que nós erramos, que nós caímos, que nós nos levantamos. Tanto é que a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E terceiro, é essa salvação baseada em desempenho, como se Deus nos amasse pelo que fazemos e não pelo que somos nele. Isso é muito sério. A nossa relação com Deus, ela não tem que ser baseada na performance, né? Ela tem que ser baseada na graça, no amor, no que Jesus fez na cruz por nós. Aí quando a pessoa entende isso, ela deixa a ansiedade de lado, ela passa a viver de cabeça erguida sem medo de errar, caminhando com Jesus, caminhando com Cristo, e você vai vivendo a vida. Glória a Deus, que bonito, né? E lembrando, o Show da Fé, daqui a pouquinho às 9 da manhã, 2 da tarde, também às 18 horas, na Avenida São João 791, corre para São Paulo. Hoje, cultos maravilhosos, sábado das maravilhas de Deus. Pastor Jaime de Amorim Campos, ali fazendo parte da equipe do Show da Fé, missionário R.R. Soares, vem receber o seu milagre, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo pela nossa rádio, envie para nós a sua mensagem, 11-3226-1111. Participe conosco ao vivo do programa Família Primeiro Alvo, em nome do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui
trazendo aí uma junção de aconselhamentos. Que assunto delicado, mas o Espírito Santo aqui está desenvolvendo e trazendo solução para esse problema do Fábio Gonçalves, de Presidente Prudente. Ansiedade nas coisas de Deus, medo de errar, está achando que não está fazendo o suficiente, está se cobrando demais, está fazendo a vida com Deus, a comunhão com Deus virar um peso, virar um problema. E Jesus não é problema, gente. Jesus é solução. Servir a Deus é maravilhoso, servir a Deus é o melhor caminho, servir a Deus é leve, é suave, é tremendo. Nós não podemos nos perder, começar a tropeçar no próprio pé. Jesus quer que você dê cada passo da sua vida bem firmado na sua palavra. E continuando aqui nos aconselhamentos, em nome de Jesus, porque daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho mais do ministro Alencar e da dona Cida. Vamos então agora ao terceiro ponto desse aconselhamento. Ele está dizendo também que a fé está se tornando um peso. Ele diz que, infelizmente, aquilo que era para ser uma bênção na vida dele está fazendo com que a fé não está trazendo descanso, mas se tornando um peso. Ah, querido irmão Fábio, que ponto está chegando as coisas? Olha que o Senhor Deus, Ele diz em Mateus 11, lá no versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Estar na presença de Deus é descansar. Estar na presença de Deus é tirar o peso, o sobrepeso, a sobrecarga. Não permita que a sua caminhada de fé se torne um peso. Como a gente disse lá no início, o ministro Alencar também aqui trouxe um posicionamento. Vida cheia do Espírito Santo. Começa a buscar a presença de Deus, Fábio, não somente acerca dos seus problemas, porque às vezes nós nos dirigimos a Deus por causa dos nossos problemas, mas comece a se colocar na presença de Deus para conhecer melhor o Deus que você serve, para ter um relacionamento de amizade, para conhecer o Senhor, não apenas como Senhor, não apenas como Rei, não apenas como Deus, mas entender também que Ele é Pai. E Ele quer que você receba poder de filho, que você se sinta filho, porque você é amado, você é filho, Fábio. Vida com Deus não é peso, não é sobrecarga. Quando a gente vai para Jesus, o peso é tirado, o alívio vem. E olha o que o Senhor Deus diz mais, que é para a gente aprender dEle. Então, se está tudo desorganizado, procure conhecer melhor o Deus que você entregou a sua vida, o seu coração, o Deus que você tem cultuado, que você tem buscado. Aprendei de mim. Olha, Deus é manso, Deus é humilde de coração. Aí sim você vai encontrar descanso para a sua alma, entendendo que o fardo, o jugo de Deus não é pesado, é leve e é suave. Ministro Alencar, quantas pessoas estão errando, né? Às vezes deixando a caminhada com Jesus, a fé virar um peso por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, e estar na presença de Deus, servir a Jesus não é um fardo. Pelo contrário, é maravilhoso, o jugo é suave, é leve, e o Fábio precisa entender isso. Ministro Alencar, o que o senhor tem a dizer para ele acerca disso? A fé virou um peso. Pastor, e é verdade, olha como a gente encontra muitas pessoas como o Fábio. Por quê? Porque a fé vai se tornar um peso, porque a ansiedade, ela não vem da razão, ela vem da emoção. E há muitas pessoas que estão levando uma vida de fé emocional e isso não vai dar certo. Não dá, não sei, talvez, será. E a ansiedade é o acúmulo de tudo isso, vai ficar pesada. Não, ele precisa olhar para a fé da razão. E qual é a fé da razão? É o que a palavra diz.
Talvez para o Fábio vai ser até muito mais fácil do que para as pessoas que estão de fora, porque ele está na obra, ele conhece a palavra, mas a hora é o agir, porque conhecer, às vezes a pessoa conhece, mas erra no agir. Quer dizer, a fé que vai na razão que a pessoa tem da palavra de Deus. Vai dar errado? Não, já deu tudo certo. Não, mas será? Não, será? Não, vai acontecer. E isso traz para a pessoa a certeza que as coisas vão acontecer e não tem peso. A coisa é muito leve, é muito mais fácil do que a pessoa pode imaginar. Porque Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. E quando nós olhamos na palavra, porque Jesus está na palavra, quando nós agimos na ação, no nome de Jesus, na certeza, não deixando a emoção tomar conta, pode ter certeza que aonde ele determinar, aonde ele determinar, na casa, na família, no trabalho, vai manifestar o poder de Deus. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo, o Fábio agora, não se deixe levar pela emoção. A emoção só vai levar você para caminhos errados. E as pessoas até têm essa fé, mas não têm a fé da razão. E aí, quando vai agir, age de forma negativa. E se agir de forma negativa, não vai dar certo. Você tem que agir de forma positiva. Por mais que venha a dúvida na mente, no coração, e às vezes até pessoas, mas que vêm naquela hora como um instrumento do maligno, e a pessoa fala uma coisa e te desequilibra. Não, 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 você tem que ficar nessa certeza. Começa a colocar essa fé em ação, as coisas vão ficar leves, porque quem vai fazer é o Senhor, né? Nós estamos no Senhor, não só Ele na obra, mas em casa, na família. Nós não podemos nada, mas com esta fé da palavra, determinando, a vitória vai ser certa. Glória a Deus. E lembrando que a fé jamais pode se tornar um peso, porque nós precisamos prestar atenção a quem, Fábio, você tem dado ouvido. De repente você está ouvindo muito seus sentimentos, você está ouvindo muito o seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se a fé está virando um peso, talvez você está alicerçando a sua vida espiritual, não por aquilo que Deus tem te falado, mas por aquilo que você tem sentido. E isso é muito perigoso. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar aqui esses aconselhamentos, mas nós temos destaques da redação com Fernando Jesus. Vamos ao destaque. Destaques da redação. Olá, pastores, muito bom dia para vocês e a todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pela nossa rádio. Vamos conferir os destaques da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo para você ficar bem informado. E olha só, o multiatleta brasileiro Pepe Fiamontini, de 35 anos, alcançou um recorde mundial. Ele percorreu 188 milhas em 24 horas em uma esteira. Fiamontini completou o desafio em uma academia na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele havia iniciado a sua corrida, equivalente a mais de 4 maratonas, na manhã anterior. E ele já está de olho no próximo desafio, que é a Badwater, considerada a ultramaratona mais exigente do mundo. A Organização do Livro dos Recordes analisou as imagens e validou o recorde mundial. Essa já é a segunda vez que ele escreve o seu nome no Guinness Book. A primeira foi em 2023, quando ele atravessou os 170 quilômetros do Salar de Uyuni em 33 horas, 4 minutos e 10 segundos sob condições extremas. Foram 3.600 metros acima do nível do mar e temperaturas desérticas, que variavam entre 30 graus durante o dia e menos 10 graus durante a noite. Realmente um feito impressionante. E vamos agora para o momento fofura. Um cachorro de trenó decidiu que não queria só puxar o trabalho pesado, ele queria virar cinegrafista. Durante uma gravação no Ártico, o animal pegou uma câmera 360 graus avaliada em cerca de $700 e saiu correndo. O detalhe? Ele conseguiu apertar o botão de gravar sozinho. Enquanto os jornalistas procuravam a câmera desesperados, o cachorro registrava tudo. O focinho curioso, os dentes em ação e até os comparsas caninos acompanhando a aventura. Depois de um tempo, a equipe encontrou o equipamento escondido embaixo de um trenó com algumas marquinhas de mordida, claro, mas funcionando normalmente. O vídeo viralizou nas redes sociais e rendeu comentários dizendo que o cachorrinho só queria lançar o seu próprio reality show lá no meio do Polo Norte.
Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pela nossa rádio, pode assistir os vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Eita benção, tá aí os nossos destaques. Pastor Maurício, como a gente precisa melhorar na atividade física, hein? Ah, isso aí é fácil. Correr na esteira assim é fácil. Eu faço com o pé nas costas. Ah, meu Deus. Aí, ministro Alencar. Ô, tranquilo, tranquilo. Sossegado. Costumam fazer atividade física? Vocês têm feito? Sim, claro. Faz caminhada, Precisamos musculação? Caminhada, um exercíciozinho aqui, outro lá, né? Olha, eu tô Nada quase... assim de maratona. Estou mas fazendo temos de feito, tudo né? para o pastor Maurício tentar ir na academia, pessoal. Olha, estou puxando ele de carrinho de mão, viu? Mas está dando certo, graças a Deus. E que bonitinho aquele cachorrinho, né? Momento fofura. Olha, vou trazer para a Hit TV? Muito bom. Vai ser mais um câmera, né? Bom, mas nós temos mensagens. Que gostoso poder ter a sua participação. E continue participando, 11-3226-1111, pela nossa rádio, em nome do Senhor Jesus. Vamos então à nossa primeira mensagem. Vamos lá? Bom dia, pastores, a paz do Senhor. Eu assisto o programa todos os sábados. Programa de muitas bênçãos. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. Isabel, muito obrigado pela participação. Querida irmã Cida, pode ler a segunda mensagem? Aqui. Assim aqui. Sim. Bom dia, pastores. Amo assistir esse programa. Deus abençoe todos vocês, pastores. Glória a Deus. Amém, Maria Jesus. Ivaneide, ministro Alencar, Rejane de Porto Alegre. Pode ler. Bom dia, a paz, pastora Nadir, pastor Maurício. Uma alegria vê-los hoje neste programa abençoado. Deus abençoe Glória a todos Deus. vocês. Deus abençoe Porto Paz, Alegre. Regiane. Deus abençoe. Agora, pastor Maurício, por gentileza. Pedro Santos, é Itaquera? Isso. Pedro Santos, Itaquera. Bom dia, pastores. Esse programa é uma bênção. Assisto todos os sábados. Deus abençoe sempre. Com certeza, Pedro. Esse programa é uma bênção mesmo. Glória a Deus. E Márcia de Curitiba, Paraná, paz do Senhor, pastores, todos os sábados aprendendo e sendo abençoado através desse programa. Deus abençoe. Luciana Vitor, bom dia. Ótimo dia a todos vocês. Essa programação é maravilhosa. Deus continue iluminando vocês. Obrigada, Luciana. Maria Isabel, São Paulo. Pode ler, ministro Alencar. Bom dia, pastores. Que programa abençoado, hein? Amo acompanhar vocês nas manhãs de sábado. Que Deus abençoe. Glória a Deus. José Falso, vai lá, pastor Maurício. Bom dia, pastores. Eu estou sentindo justamente o que a senhora está falando sobre ansiedade. Estou sem coragem até de ir para a igreja. Não tenho forças para caminhar. Muita ansiedade. Vai para a igreja, José Fausto. Glória a Deus. É bom que o Espírito Santo de Deus já está falando com você, em nome de Jesus. Bom, nós vamos continuar aqui com o nosso aconselhamento, fechando com chaves de ouro. Fábio Gonçalves, de Presidente Prudente, pergunta: pastores, sinto ansiedade até nas coisas de Deus? Foi um ponto que a gente já trabalhou. Tenho medo de errar espiritualmente, de não fazer o suficiente, de decepcionar a Deus e a minha família também. Nós já tratamos essa parte. Vivem alerta, sempre me cobrando. E agora, para encerrar, a fé que deveria trazer descanso virou peso. Como reencontrar a paz que a palavra de Deus promete? Dona Cida, o que a senhora tem a dizer aqui nesse momento final dos nossos aconselhamentos, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a senhora e o ministro Alencar. Como encontrar essa paz? O que a senhora tem a dizer para o Fábio, para os ouvintes, em nome de Jesus? Então, pastora Nadir, o que eu vejo no irmão Fábio é que ele já está no caminho do Senhor. Isso é um bom caminho, né? Um bom começo, mas ele tem que se aquietar mesmo, ficar mais na presença do Senhor, cada dia mais. E eu dou um versículo bíblico para o Fábio, que eu gosto muito, é Salmos 81:10. Irmão Fábio, busca o Senhor, lança sobre a vida de você. A palavra do Senhor diz, lá em Salmos 81:10, abre bem a tua boca que eu te encherei. Fábio, o Senhor vai te encher de alegria, da presença dEle e vai te ensinar como você lidar com essa situação, irmão Fábio.
Isso que eu tenho para te dizer. Abre bem a tua boca e eu te encherei. O Senhor vai encher de coisas boas, vai te abençoar a sua mente, para como você reagir a essa ansiedade. Entendeu, irmão Fábio? Isso que eu tenho para te dizer. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Que bonito, dona Cida, nossa conselheira, mulher de Deus, em nome de Jesus. Pastor Maurício, para a gente encerrar aqui, vou lhe fazer a pergunta que o Fábio nos fez. Como encontrar essa paz que ele perdeu? É tão fácil encontrar essa paz, Fábio. Jó capítulo 22, versículo 21 diz: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se aproxima mais de Deus, continua indo na igreja, mas em casa, leia a Bíblia, ouça louvores, ore, levante-se pelas madrugadas, se aproxime de Deus e essa paz virá naturalmente. Glória a Deus. Vou deixar para você um versículo, Fábio, e todos os ouvintes, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. Organize a sua comunhão, porque essa paz que você precisa é fruto de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, tá certo? Nós vamos a mais destaques da redação com Fernando Jesus. Destaques da redação. Eu estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo, com os principais destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou nos ouve pela nossa rádio. Vamos lá? Olha só, uma câmera de segurança registrou um momento assustador envolvendo duas crianças de 6 anos. Os gêmeos tiveram que saltar de um carro em movimento após um deles ter soltado o freio de mão durante uma brincadeira. Os meninos estavam dentro do veículo ouvindo música, enquanto o pai foi buscar um produto em um galpão próximo. O veículo estava estacionado com a porta do motorista aberta. Durante a brincadeira, um dos irmãos acabou soltando o freio de mão e o carro começou a descer. Ao perceber o movimento, um dos irmãos foi o primeiro a pular e ainda tentou segurar o carro enquanto o outro descia do veículo. A criança, que foi segurar o carro na parte de trás, só se afastou quando o pai gritou para ele pular para o lado. O pai dos meninos, William Furlan, afirma que o momento foi assustador e que na hora nem se preocupou com o carro e só agradeceu pelas crianças estarem bem e sem ferimentos. E olha só essa outra história que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Um tamanduá-bandeira foi visto passeando no shopping lá de Campo Grande. O animal estava próximo ao elevador que fica na área externa do centro comercial e não chegou a entrar nas lojas. Para a ação, a equipe da PMA usou uma caixa e um instrumento de captura, mas não foi nada fácil conseguir resgatar o animal. Todo arisco, ele tentou escapar por diversas vezes e deu muito trabalho para a polícia local. Ainda no shopping, o tamanduá-bandeira passou por uma avaliação preliminar das suas condições de saúde e não foram constatadas lesões aparentes. Após a rápida checagem, o animal foi levado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde fará mais exames. Bom, por enquanto é só. Você que nos acompanha pela nossa rádio pode assistir os vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Glória a Deus, é o programa Família Primeiro Alvo, o programa da família brasileira, pela RIT TV e pela nossa rádio. Meu Deus, que livramento Deus deu para aquelas crianças, hein? Que coisa bonita. E o mais lindo foi o gesto daquele pai de não se importar tanto ali com o carro, mas de abraçar os filhos e glorificar a Deus pelo livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, um tamanduá no shopping, meu Deus do céu. Eu acho que eu ia sair correndo. Bom, nosso tempinho aqui está corrido e nós temos aqui um convidado para lá de especial na nossa bancada, ministro Alencar. Quero dizer primeiro a admiração que eu tenho pela vida do senhor. O senhor é uma bênção de Deus. Já tive a oportunidade de levá-lo, na nossa igreja lá em Carapicuíba, quando eu estava lá, para ministrar uma linda palavra, um grande testemunho. E hoje o senhor está em Santo André, na nossa sede regional de Santo André, e nós temos algumas imagens aí, alguns VTs, Enquanto o senhor vai falando um pouquinho da sua trajetória. Essa foto é de onde, ministro Alencar? Essa foto é de Santo André. Logo que nós chegamos lá,
Foi o dia que chegamos próximo ao aniversário da cidade, abençoando o povo. Essa aí é uma vigília, né, que nós fazemos toda a última segunda-feira do mês, e o povo tem chegado, sendo abençoado por Deus ali. Olha lá, o ministro, a irmã Cida ali, juntos, Irmã Cida, né? feliz da vida ali, hein, irmã Cida? Sim. Foi uma cidade que nos trouxe uma alegria muito grande, né? Não que as outras não tenham trazido, mas Santo André, o Senhor faz nova todas as coisas, e deu assim um renovo, uma coisa muito forte. Foi como a gente pode dizer assim, um amor à primeira vista, né? Que gostoso. Que se encaixou E o trabalho nos está lindo, a gente trabalhos. tem acompanhado um trabalho lindo que o senhor tem feito. E que privilégio para aquela região ter o senhor, a dona Cida ali como pastores, né? Amém. Dona Cida, a senhora é bem ativa na obra de Deus como ministro? Sim, pastor, eu gosto muito de fazer a obra, atender as irmãs que chegam ali, né, carentes da palavra do Senhor. Eu aconselho elas também, né? E estou ali disponível todos os dias ali, dias de cultos, estou ali o dia todo ali, domingo também estou o dia todo ali, para atender nossas irmãs em Cristo ali, a nossa igreja de Santo André. Tem sido uma bênção ali no ABC. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Que bonito. Eu amo fazer a obra. E já são quantos anos de casamento? 37 anos, né? Casados. 37 anos. com a São Cida. quantos filhos? São três. Três. A Thalita, a Tayane, né? Casada com o pastor Rogério, e o Esdras, que é vamos dizer, a rapinha do tacho, mas já está bem maior do que o Tem ministro, netos já, né? não? Oi? Tem netos? Esse que é o detalhe. Eu estou tem que dar na fé, na oração. uma bronca Cada nesse sábado eu pessoal, seguro né? a oração do pastor Jaime lá, né? Ó, só usar Esperando. bigode? Ah lá, esse é o ministro com gente. topete, Isso. né? Que bonito, glória a Deus. Presença Que comissionária. lindo. Nós vamos continuar aqui Esse pela é o Rede Esdras. TV, mas vamos dar o nosso tchau para nossa rádio. Deus abençoe. Tchau, amigos da nossa e rádio. corre pro Show da Fé, 9 horas da manhã, Avenida São João, 791, no centrão de São Paulo. Pastor Jaime de Amorim Campos, Daqui a fazendo pouquinho. parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, sábado das maravilhas de Deus. Se não der 9 horas, tem 2 horas e também Campanha às da chave 18 hoje. horas. Deus abençoe. Campanha da chave da casa própria. Tchau. E continuamos aqui pela RIT TV. Como foi a conversão do senhor, ministro Alencar? A minha conversão, né? Eu era porque todo mundo tem uma forma que chega com Jesus, né? verdade. Sim. Graças a Deus não era de vício, mas eu fui assim, um grande empresário, e como empresário era aquele negócio, achava que nunca podia fazer tudo, mas sem Jesus não podia fazer nada. Então, quebrou tudo, foi tudo no fundo do poço. Aí veio a tal da depressão, sem rumo de vida, né, de razão de vida, e aí foi que eu busquei a Jesus, me quebrantei na presença dele, e aí Deus fez toda a transformação. E ali eu conheci algo que é muito importante falar nesse dia de hoje, né? Que às vezes é algo que às vezes muita gente critica, mas que muda a história de toda uma família, que é a prosperidade. Porque a prosperidade, a Bíblia diz bem claro, ela não é um dom do homem, ela não é um dom do diabo, ela é um dom de Deus. E a prosperidade não é só a questão da pessoa ter milhões, não, a prosperidade, quando ela encontra o sustento de Deus e não tem falta de mais nada. E hoje eu vejo quantas famílias, pastora Nadir, que estão sendo destruídas porque a área profissional, financeira tem sido muito atacada. Assim foi a nossa família. E veja que quando Deus nos levantou disso, estruturou todas as áreas. As outras vieram assim, com saúde, família, casamento, enfim, todas as áreas. Então, uma área que às vezes a criticamos até por irmãos mesmo, né? Que dizem, a teologia da prosperidade, a prosperidade aqui, se as pessoas soubessem o quanto isso faz a diferença numa família, e é um dom gratuito de Deus, que a gente não precisa pagar nada, e Deus nos abençoa. Que testemunho bonito. Ministro Alencar, estamos aí com 3 minutinhos para encerrar. Fala pra gente o seu endereço, os horários de amanhã, domingo. Olha, nós estamos ali em Santo André. Alô, alô, Santo André, hein? Na Coronel Fernando Prestes 36. Não tem como errar, é ao lado do Calçadão Oliveira Lima, muito conhecido ali. Ali está a nossa sede regional da Igreja da Graça. E domingo é muito forte, domingo 9 da manhã, é uma grande concentração de fé, onde nós vamos receber você, a sua família, e você vai ser abençoado. Depois às 3 e também às 18 horas. E nos cultos da semana são os mesmos horários,
9, meio-dia, 2 e 7h30 da noite. Ali nós estamos fazendo a obra de Deus. Você assistindo, mora nessa cidade, vai fazer uma visita, conhece alguém que está nessa cidade precisando de ajuda, nós estamos nesse endereço. Coronel Fernando Press, 36, ao lado do Calçadão Oliveira Lima, na sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação, ministro. Nós Deus que abençoe. Dona né? Cida, muito obrigado. Pastor Maurício, os horários amanhã nesse domingo, domingão, em Carapicuíba, e seu endereço? Eu estou mais preguiçoso do que o ministro Alencar. Eu só faço 2 reuniões no domingo, viu? Domingo, 8 horas da manhã e às 16 horas. 8 da manhã e 16 horas, na Avenida Mário Covas, 335, no centrão de Carapicuíba. Todos os domingos, 8 da manhã e às 16 horas. E no meio de semana, todas as segundas, quartas e sextas. Segunda, 9 da manhã e 7h30 da noite. Quarta-feira da família, 9, 14 e 19h30. E sexta-feira também, orando por curas e libertação na cidade de Carapicuíba. Venha estar conosco na Igreja Internacional da Graça de Deus. Glória a Deus. Obrigado pela participação, pastor Maurício. Amém. Obrigado, pastor Nadir, pelo convite. E comigo, a sua amiga pastora Nadir Silveira, em Osasco. Avenida dos Autonomistas, 2393, bem no centro de Osasco. Neste domingo especial, louvor e adoração, 8 da manhã, 2 da tarde e também às 18 horas. Vem experimentar o que Deus tem feito em Osasco. E na nossa sede, São Paulo, hoje, cultos especiais, Show da Fé, vem participar do Sábado das Maravilhas de Deus, Avenida São João 791, às 9, às 2 e às 18 horas. É uma pena, mas vamos nos despedindo. E lembrando, hein? Pastora Thaís Benevente em Campinas e o pastor Carlos está em Jundiaí. Vamos dar tchau para o povo e hoje nós vamos abraçar todo mundo. Ó, fecha os braços e fala assim... Upa! Deus abençoe. Obrigado, Hit TV, nossa rádio. Fique na paz. Tchau, tchau. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo,
uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Família, o primeiro alvo.